Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe este dia, o dia que Deus nos propôs. Glória a Deus. Já de antemão, eu quero aqui parabenizar o povo de Deus, é muito, espiritualmente falando, é guerra, é sacrifício, é desgastante, mas nós sabemos que no final dá tudo certo. Mais um mês que pagamos o aluguel da igreja e eu louvo e agradeço a Deus pelo povo de Deus, pelas pessoas que dizimaram, que ofertaram, os provedores, pessoas que ofertaram mais ainda e pessoas que descobriram que estava faltando e ofertaram e semearam, dizimaram e glória a Deus. É para isso que é os seus dízimos, é para isso que é as suas ofertas. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, para que as portas da casa de Deus venham estar abertas, para que nós venhamos ganhar almas, não realities, mas almas. Isso é muito forte. Vamos dar continuidade aqui o nosso estudo bíblico de João Marcos 10, 11 e 12, e ele já começa a falar acerca do divórcio, e o divórcio também é falado lá no livro de Mateus, no verso 19, do capítulo 19, do 1 ao 12, que nós já falamos, mas aqui começa no capítulo 10. E você sabe que o Deus é contra o divórcio. Só que ali os fariseus queriam encurralar Jesus, queria colocar Jesus numa armadilha, queria deixar o Senhor Jesus num beco sem saída. Mas Jesus, ele tem sempre uma resposta para tudo. E ele explicou acerca do divórcio. Então, o divórcio é sempre o último caso. Deus é contra o divórcio. Então, Deus ele quer a restauração, a restituição, a união, batalha, luta. E essa é a nossa orientação. Luta, batalha. Pastor, mas se há o adultério, se há a traição, a Bíblia nos orienta a se separar. Mas sempre lutando, sempre perseverando. E os fariseus, eles eram tão terríveis que eles falam assim, ó. Os fariseus se aproximaram dele e pô-lo à prova. Estava querendo pôr à prova e perguntá-lo: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher? O que Moisés ordenou a vocês? Perguntou ele. E eles disseram: Moisés permitiu que o homem lhe desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Então, sempre querendo tumultuar, essa é a palavra, querendo tumultuar, querendo deixar o Senhor Jesus ali numa saia justa. É ou não é verdade? Respondeu Jesus: Moisés escreveu isso, essa lei, por causa da dureza do coração de vocês. Por causa da dureza do coração. Porque se o coração de vocês fosse um coração voltado para mim, não aconteceria isso. Então, os fariseus, eles questionavam Jesus sobre a legalidade do divórcio. Lembrando sempre aqui que os fariseus não estavam questionando Jesus porque eles queriam conhecimento, sabedoria e o Espírito Santo. Eles estavam questionando o Senhor Jesus porque eles queriam complicar, tumultuar. É uma verdade. Mas aqui o Senhor Jesus, com toda a sabedoria, saía de toda a armadilha e respondia todas as respostas. Então, desde o princípio, Deus ele uniu o homem e a mulher. A união é sagrada. E no livro de Malaquias, Deus ele abomina o divórcio. Então, lute, persevere, vai até o fim com todas as suas forças, porque Deus ele vai transformar. Eu creio na transformação, eu creio na mudança, em nome de Jesus. No verso 13 ao 16, Jesus abençoa as crianças, né? Então, em todas as classes, os idosos, os adultos, as crianças, os discípulos tentaram tirar as crianças. Não, Jesus falou, não, deixa vir as crianças. E o sonho da INVE também é ter um dia um berçário, é ter uma escola bíblica para as crianças. Esse é o meu sonho. Vinde a minhas crianças. Jesus falou, os pequeninos, porque dele é o reino dos céus. Então, é muito forte, não tem problema nenhum com as crianças. São bênçãos de Deus. Do verso 17 ao verso 31,
fala acerca também do jovem rico, que ele falou: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou: você sabe os mandamentos? Ele falou: sei e obedeço todos eles. Então vai, vende o que você tem e dá para os pobres. E ele ficou muito triste. O problema não é você ter dinheiro, o problema não é você ser rico, o problema é você confiar no dinheiro. E quando a pessoa, ela confia, quando o coração dela confia no dinheiro, na riqueza, esse é o maior problema. Então aqui Jesus, ele exorta isso. E aquele jovem ficou triste, porque ele confiava, porque o seu coração estava apegado naquilo que ele tinha. Então o problema nunca vai ser a riqueza. E tomara que você seja próspero, porque Jesus não é contra a riqueza. Ele é contra as pessoas confiarem na riqueza. No verso 32 até o 45, fala aqui ele fala sobre a sua morte e a sua ressurreição, né? Isso daqui é muito forte também. Ele já estava alertando as pessoas, o momento da cruz, ele fala da sua ressurreição, e aqui também fala aqui de Tiago e de João, que um queria sentar à sua direita e outro à sua esquerda, mas Jesus, ele explicou que não é a posição, não é o cargo, mas é você servir de todo o coração. Então nós temos que servir de todo o coração. No capítulo 10, aqui continua, fala do cego, o Bartimeu, aquele mendigo, ele chama, ele clama pela misericórdia, ele faz Jesus parar e Jesus, ele cura aquele cego, aquele mendigo, ele cura, o poder de Deus se manifesta. Então, ele já está a caminho aqui de Jerusalém. E o que nós aprendemos com esse cego, o Bartimeu? Sobre a perseverança. Nunca deixe de perseverar. Persevere até o fim. Água mole, pedra dura, quanto bate até que fura. Persevera. Vão para a guerra, vão para a luta, porque grande é a vitória. Tá certo? Aqui no capítulo 11, a entrada triunfal do Senhor Jesus. Ele entra em Jerusalém, em cima de um jumento, lá em Zacarias 9:9, e a profecia de Zacarias se cumpre, Jesus ele entra. E o Salmo 118, onde as pessoas falam: bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana, hosana nas alturas. Aqui a profecia se cumprindo, e Jesus ele veio para cumprir toda a profecia e cumprir também as promessas. E isso é muito forte. Aqui é a última semana do Senhor Jesus, e ele mostra a sua humildade, e a humildade, não a humildade como os fariseus, mas a humildade. Ele veio cumprir as suas promessas bíblicas. Do verso 12 ao verso 19, fala da purificação do templo. Amém? Aqui no capítulo 11, muito forte, aqui no capítulo 11, no verso 12, que diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo a Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver que se encontrava nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. Todas as vezes que uma figueira, a figueira tá bonita, bem verde, é sinal que tinha frutos. E quando o Senhor Jesus foi lá, não tinha fruto, ele amaldiçoou. Pastor, o que isso significa? O nosso Deus não gosta de pessoas que vivem de aparência, como os fariseus, que só vivia de aparência, que mostra ser uma coisa e que não eram, e que ficava orando em voz alta nas praças só para querer se exibir, se aparecer, e que se vestiam muito bem, que eram muito cultos, mas não tinha nada de Deus. Então, isso daqui é muito forte. Fala acerca aqui dos fariseus e dessa figueira que só tinha folhagem. Mas as folhagens anunciavam que a figueira tinha frutos. E aqui fala da purificação do templo. Ele tira os cambistas, os vendedores, condenando aqui a corrupção e a profanação
do lugar de adoração. Pastor, as pessoas elas vão de longe para a Páscoa e elas não podiam trazer o cordeiro. Imagina só, trazer o cordeiro. Então, por que Jesus quebrou? Porque o templo estava corrompido. Então, eles tinham que comprar o novilho para sacrificar. E eles davam para os sacerdotes sacrificar. Os sacerdotes davam a volta e voltava a vender os animais e a corrupção comendo solta. E Jesus foi contra isso. E por isso que ele ficou indignado com aquela situação. Então, a venda dos animais ali tinham que vender. Não era que Jesus era contra as vendas, ele era contra a corrupção. O animal voltava a ser vendido e era uma fonte de lucro, de renda, e que eles iam ali explorando do povo. Do verso 20 até o verso 26, fala do poder, eles admiraram o poder da oração do Senhor Jesus, que viram aquela figueira seca, a oração, o poder e a autoridade. E aquilo que você determinar, é isso que vai acontecer. E mostra que nada é impossível para a pessoa que vive na oração. No verso 27 ao verso 33, fala da autoridade de Jesus, que foi questionada a resistência que eles tinham com o Senhor Jesus. Se eles tinham uma resistência com o Senhor Jesus, imagine comigo que eu sou um miserável pecador. Imagine com você. Se eles tiveram uma resistência com o Senhor Jesus e não aceitavam as palavras do Senhor Jesus, imagine nos tempos de hoje. E aqui no capítulo 12, fala dos lavradores da vinha, que eles rejeitavam os servos e matavam os seus filhos. Então, Jesus falando aqui, esta parábola já anunciando a sua morte e ressurreição. Do verso 13 ao 34, fala aqui também dos impostos, que também Jesus explicou. Dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. Que eles sempre queriam colocar o Senhor Jesus numa armadilha. É ou não é? Eles sempre o queriam tumultuar. Mas Jesus foi clássico em responder: dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. O capítulo 12, no verso 18, diz assim, ó: a realidade da ressurreição. Depois os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se deles com a seguinte questão: mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar seus filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu, sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo acontece com o terceiro. Nenhum dos seus 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem será a esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Era sempre uma perguntinha dessa assim meio tenebrosa, né? E Jesus sempre respondendo, explicando que lá nós vamos ter um corpo transformado e lá nós vamos estar lá para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus na nova Jerusalém. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Vocês estão enganados. E também aqui fala do maior mandamento, no verso 28 ao verso 34. Nós sabemos que o maior mandamento é, primeiramente, amar a Deus e o nosso próximo como a ti mesmo. E aqui está: Cristo é o Senhor de Davi, e também fala sobre a oferta da viúva, aquela viúva que os ricos deram grande quantidade em dinheiro, mas aquela viúva ela deu algumas moedas. E quando todos foram embora, Jesus explicou para os discípulos que ela manifestou sua fé. Ela deu tudo o que ela tinha e por isso ela foi
abençoada. E ele falou, chamou os discípulos e declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que estava sobrando, mas da sua pobreza ela deu tudo que possuía para viver. E ela foi abençoada. Olha a importância de você saber honrar a Deus. Isso é muito forte. Então, amanhã, segunda-feira, nós vamos encerrar o livro de João Marcos 13, 14, 15 e 16. E vamos ler 4 capítulos, encerrando aí o livro de Marcos. Amém? Que Deus abençoe o seu final de semana. Eu aguardo todos vocês neste grande domingo do avivamento, aonde nós vamos fazer o barulho e Deus vai descer, tá certo? Deus abençoe a todos, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.